E vamos falar agora da CPI da Covid. Nós estamos em contato com o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo. Senador, boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Bom, senador, eu queria começar com um balanço seu a respeito de todos os depoimentos que tivemos aí nos últimos dias, muita polêmica, especialmente de Weingarten, depois a posição aí da Pfizer em relação à demora do governo brasileiro em responder às solicitações, as críticas dos ex-ministros da Saúde e o ministro Queiroga, não é, que não quis ter uma posição muito clara em relação a vários temas, mas eu queria seu balanço em relação a isso, já pensando nas perspectivas dos depoimentos desta semana. Um dos destaques, se a gente pode falar na área política, é Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e o ex-ministro da Saúde, Pazuello, né, que tem a autorização da Justiça, como prevê a lei, para ficar calado. Bom, fazendo uma análise do que nós já concluímos, né, nas semanas que já se passaram, nós estamos percebendo uma atitude muito passional do nosso relator. Amanhã eu gostaria até de estar com ele para poder ver se nós podemos mudar isso, porque com essa atitude passional que ele está tendo, e de alguns membros da CPI, alguns convidados, né, estão recorrendo ao STF com esse medo, né, de ficar em uma situação constrangedora durante o processo da CPI. E isso é muito ruim. Ao invés de estarem ali dispostos a contribuir com a verdade, né, eles estão receosos de repente, o relator ou qualquer um membro dar uma voz de prisão, né? Então, isso é muito delicado. Eu acho que o que passou não deu um bom exemplo, ficou a CPI muito fragilizada por isso. O Fábio, ex-secretário, ele, na visão que eu tive, quando ele saiu do governo, ele saiu muito chateado, porque ele tentou ajudar com a compra da Pfizer, foi criticado por alguns membros do Ministério da Saúde e, de forma também passional, buscou a revista Veja para fazer um desabafo em momento de muito estresse. E nesse desabafo, quando você está muito emocionalmente abalado, você exagera nas palavras, né? E nas histórias. E durante a CPI, como ele estava mais equilibrado e não de forma passional, ele foi pressionado a dizer e foi pressionado a falar o que ele falou para a revista Veja, e as coisas não coincidiram, ficaram totalmente desaversas, diferentes, e foi aí que o relator deu voz de prisão. Então a gente tem que entender esses detalhes para não fazer que a CPI vire um palanque político ou vire um circo. Nós temos que ter a responsabilidade que a gente tem que entregar para a sociedade uma resposta, né? Se houve atraso, se houve omissão, se não houve, é isso que a gente está buscando para entregar para a sociedade. Todas as outras, para mim, fazem parte de um circo que não tem que ser feito. Mas a CPI sempre tem essa conotação política, a gente sabe que vira o embate político, querendo ou não, né? Todas as experiências que nós temos de CPI foi nesse sentido, e acabou não sendo decretada a prisão. A gente viu o presidente não se posicionando em relação a isso, o presidente da comissão, aí ele falou que ele não decretaria, né? E aí houve um certo recuo também de Renan Calheiros, mas nesta semana, especificamente em relação a Pazuello, ex-ministro da Saúde, ele tem autorização para ficar calado, para não se incriminar, mas ele pode falar a respeito de terceiros. E aí se pode começar a entrar também naquele questionamento em relação à situação dos estados, e em particular a situação do Amazonas. O senhor acha que o ministro pode prestar informações aí que facilitem o encaminhamento dos trabalhos da CPI? Olha, eu tenho quase que certeza, não dá para prever o futuro, de que ele não vai ficar totalmente calado. Ele deve responder algumas questões, principalmente de Manaus. Ele deve responder. Só que é uma posição muito delicada, porque ele é um general ainda na ativa. Então, o Exército Brasileiro está sendo exposto nessa situação. Então, isso eu espero que os colegas parlamentares possam ter essa sensibilidade e não fazer, até como você disse, que sempre foi feito, um palanque. Eu acho que a gente tem que ser profissional
porque a gente está numa posição que não é de político, não é ali uma posição política, é uma posição de inquérito. Então, temos que tomar essa figura de fazer esses inquéritos de forma bem equilibrada. Eu acredito que conduzindo de forma equilibrada as perguntas, ele se sentindo mais à vontade e não ameaçado, provavelmente ele vai começar a falar algo que possa ajudar a CPI. Agora, no encaminhamento geral da CPI, o senhor acha correto se tentar chegar aos governadores também? Porque a gente vê que vários deles estão sendo alvo já de investigações, inclusive de processos de impeachment. Já tivemos essa situação também com relação a prefeitos. Não é? Aí não seria um outro tipo de palanque político também? Então, quando a gente fala em palanque político, eu só subscrevi o pedido de CPI do senador Girão, porque tinha essa questão de também investigar estados e municípios, porque até então era só a União e, para mim, era claramente um movimento político para 2022. A gente precisa também chegar aos estados e municípios, que as verbas foram bilionárias para esses locais e, como você mesmo disse, já chegou ao ponto de ter governador que já teve impeachment. Então, quer dizer, estamos até com um delay aí. Na verdade, a gente teria que ter tido essa iniciativa há mais tempo, ou, como eu sempre disse, fazer um movimento de busca da vacina, vacinar todo o brasileiro, resolver essas questões de falta de vacina no país, para então, encerrada essa parte, aí sim ir atrás dos responsáveis ou irresponsáveis ou os corruptos que usaram o dinheiro de forma indevida. Mas sim, tem sim que buscar informações e chegar até governadores e prefeitos. Agora, senador, nós vamos ter também o depoimento de Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, isso no momento que o Brasil está tendo dificuldades para receber os insumos da China para manter a produção das vacinas aqui no Brasil, tanto da Fiocruz como do Butantan. Não é? Então é um momento delicado, né? Talvez Ernesto Araújo dê maiores esclarecimentos, mas essa situação que o Brasil vive hoje também pode pesar nesse depoimento, no posicionamento da comissão? Pode, inclusive no depoimento do presidente da Pfizer, né, ele foi uma pressão, chegou um ponto que houve uma pressão tão grande para cima dele, que deu a impressão de que a CPI estava contra até as fábricas, né, intimidando as fábricas. Isso é um perigo. E amanhã, a gente tendo essa oitiva com o ex-ministro das Relações Exteriores, a gente precisa ter esse cuidado para não fazer desse movimento, dessa oitiva, um risco para piorar a situação que nós estamos vivendo de falta de insumos. Nós precisamos entender o todo, mesmo assim, tentar buscar dele informações. Então, por isso que eu falo que é muito delicado usar esse momento para um momento político. Eu nunca fui político, e já cheguei como senador da República, tem 2 anos e meio, e eu tento não fazer da política o meu trabalho, tento fazer o meu trabalho em resposta à sociedade que me colocou aqui. Então, eu tenho falado com os outros senadores, inclusive com o Girão, até da possibilidade de fazer a troca do relator, que está muito passional nesse processo. E qualquer fala se toma uma proporção muito grande, e amanhã eu tenho receio de que qualquer fala, tanto dele, relator, ou de outro membro, possa piorar a situação do Brasil com a China nas questões dos insumos. Renan Calheiros, na verdade, está sendo Renan Calheiros, né? Por toda a experiência política que ele tem, é típico dele essa forma mais agressiva de falar, e ele já gerou posicionamentos contrários desde a escolha como relator, pelo histórico, as investigações contra ele e tudo mais, né? Essa experiência política que ele tem, eu confesso para você que não gostaria de ter nem 1% dela. Para mim, não vale para nada. Por isso que a gente teve um movimento grande de renovação. Eu acho que ele precisava entender o novo contexto, o novo contexto de quem chegou na política, a sociedade que quis mudança. Então, não podemos ter
o mesmo comportamento que tínhamos. Então, esse enfrentamento, esse desabafo, essa questão passional, ele em plena CPI dizer que o presidente estava na região dele, falando mal dele, isso não cabe ali à CPI, né? Não se tem espaço para isso. Por isso que a gente tem que entender e convencer os outros membros da CPI do processo que nós estamos passando, de uma investigação, de um inquérito, buscar informações de forma séria, não ameaçando, não criando, como de novo, repetindo, um palanque, para que você pode ver, até a próxima convidada de quinta-feira, já está solicitando ao STF a possibilidade de se ficar em silêncio. Então, eu tenho certeza que se der essa possibilidade para ela, qualquer outro membro do governo que vai ser convocado para a CPI vai seguir o mesmo caminho. Então, isso demonstra que a CPI falhou na semana passada com esse pedido de prisão. Graças a Deus, o nosso presidente Omar Aziz, ele conseguiu muito equilibradamente desfazer esse pedido do Renan Calheiros. Eu acho que agora a gente precisa se refazer e mostrar que é uma CPI mais equilibrada e mais focada no resultado e em busca de soluções por que nós demoramos a vacinar os brasileiros. Agora a CPI deve algumas respostas, né, obter algumas respostas para a sociedade. Nós temos a situação dos governadores, de modo geral, como foi aplicado esse dinheiro, se houve falha no encaminhamento aí dos recursos para a área da saúde, para atendimento à Covid, para atendimento hospitalar, para compra de insumos, de que forma que o governo federal participou, mas tem situações graves que foram colocadas, como a tentativa de mudança de bula, no caso da cloroquina, para um remédio que não tinha comprovação científica da eficácia, tem essa polêmica até agora. Isso seria uma coisa bastante séria e talvez o habeas corpus agora que se tente é exatamente disso, não é? Daqueles que defendiam essa mudança, que seria um artifício aí perigoso do ponto de vista da saúde, que é uma das outras respostas que se tem que ter e da própria posição do governo em relação às vacinas, não é? Muito bem lembrada essa questão da proposta da bula, mas você sabe que no meu entendimento, na minha visão, não houve tentativa de mudança da bula de forma ilegal ou imoral. Para mim, houve uma proposta e cabe ao presidente da Anvisa, ou coube a ele, dizer, não, para que isso possa ser alterado, a fábrica tem que solicitar à Anvisa, comprovando que tem eficácia para o tratamento, e a Anvisa faz autorização. Então, eu acho que porque o papel não estava timbrado, não estava já pronto, era só uma proposta, uma ideia. Então, assim, eu acho que a gente não precisa ter muito pânico para algumas coisas que foram colocadas dentro de um contexto que a gente não tem que estar parando todo o nosso foco para isso. Outro exemplo é a questão do grupo que está pesquisando a eficácia da cloroquina. Existe uma pesquisa, sempre houve um estudo sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina, já dentro do hospital, já o paciente hospitalizado. Não se tem ainda ele não estando ainda hospitalizado, nos primeiros sintomas. É isso que eu quero saber, nos primeiros sintomas, como é que é? Já o Ministério da Saúde estava dando, então, incentivo a isso, né? Então, eu utilizei nos primeiros sintomas e cheguei até a tornar público isso. Mas eu preciso saber agora de forma científica, comprovada. Foi comprovado? Não foi? Então, assim, não é no momento hospitalar, porque já no momento hospitalar já é notório que não faz efeito. E isso há muito tempo, acho que desde o início da pandemia, já dizia que a hidroxicloroquina dentro do hospital com um paciente grave, o remédio virava até veneno. Então, isso já era notório. Eu quero saber agora sobre o procedimento anterior, antes dele ir para o hospital. Então, nós temos, assim, são questões que a gente vai precisar chegar aos governos também estaduais, porque muitos fizeram o protocolo antes, né, de procedimento antes a gravidade do problema, e se teve resultado, ok, o recurso foi usado, porque, assim, querida, a gente tem que entender que essa pandemia é a primeira que o mundo passa
e a gente não tem experiências passadas para dizer que indo para o caminho A ou indo para o caminho B eram caminhos corretos. A gente está tentando ainda, após um ano, estamos tentando descobrir qual é o caminho correto. Nós já descobrimos, que é a vacina. E outros? Quais são os outros? Isolamento, o uso do álcool gel, a máscara. E assim a gente está agregando informações para que numa próxima pandemia, que o mundo vai passar, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, nós possamos já ter respostas de questionamentos que antes a gente não tinha. Então a gente não pode ir condenando, seja o presidente da República, seja os governadores ou os prefeitos, condenando porque fez A ou B. Tem governador que optou em não fazer o hospital de campanha, porque ele acreditou que era melhor fazer investimento em hospitais e deixar um legado de UTIs. Outros optaram em fazer hospital de campanha, onde houve muito desvio. Então, tudo isso a gente vai esclarecer para a sociedade. Perfeito, ouvimos o senador Marcos Duval, que é senador do Podemos, do Espírito Santo. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Sempre à disposição. Então, boa tarde a todos.